Bolsonaro é um mentiroso. Mente tão completamente que chega a mentir que é fake news. A fake news que outrora proferiu. Se eu tenho que pedir desculpa a alguém nesse momento, é a Fernando Pessoa, já que me apropriei do poema dele e fiz essa transformação aí para esclarecer algumas coisas para vocês neste vídeo. E por que é tão importante a gente voltar a falar de política, deixar um pouquinho a nossa pauta de lado, né? MTED, mobilidade, tecnologia, economia, desenvolvimento. Vamos deixar um pouquinho essa indústria de transporte, de logística de lado para falar de política, porque isso também interfere no dia a dia da atividade do transporte. As montadoras, as indústrias de transporte voltam a fechar suas fábricas de novo, no momento mais dramático da pandemia aqui no Brasil até hoje. Estamos observando números superiores a 3 mil mortes por dia e ele não para de crescer. Superamos a marca de 300 mil mortos por Covid-19. E aonde que isso vai parar? Com 400 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões? A gente não sabe. Não tem horizonte, não tem política pública, não tem nada. E é por isso que eu peço licença para falar mais uma vez sobre política. Fui buscar informações dentro do Ministério Público de São Paulo, dentro de organizações responsáveis, visões diferentes, e aqui trago 4 motivos que diferem o Brasil do resto do planeta. Primeiramente, que no mundo inteiro, sobretudo se falarmos de Europa, de América do Norte, de Ásia, não existe um boicotador oficial como tem aqui no Brasil, que é o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, é difícil chamá-lo de presidente, é genocida mesmo. Um cara que luta contra as medidas de proteção, de prevenção ao Covid-19, que foi na justiça para lutar contra o lockdown de que governadores e prefeitos estavam exercitando, que se negou a comprar vacina em determinado momento, que mais do que indicar medicamentos, tratamentos preventivos não comprovados cientificamente, não é que não é comprovado cientificamente, não é para isso que servem aqueles remédios, ivermectina, cloroquina. Faz sentido? Não faz, não é para isso que serve. Então, tá, né, sabe, chegou a receitar remédios errados para o tratamento. E agora a gente começa a ver as sequelas disso, né, a repercussão disso. Pessoas morrendo por causa desse tratamento, pessoas em fila de transplante, pessoas tendo hepatite, tendo uma série de problemas de saúde por causa desse tratamento que não tem o menor cabimento, sabe? Isso já foi falado inúmeras vezes. Um presidente que aglomerou as pessoas em diversas situações, sabe? Participou de eventos pró-aglomeração, uma coisa surreal, né? Absurda, que em determinado momento lá no começo ainda incentivou, sabe, que a sua patrulha canina invadisse hospitais e leitos de UTI para fotografar, filmar as pessoas para ver o que estava acontecendo na realidade. Olha isso, se não é uma barbaridade, se não é uma crueldade, se não é uma atrocidade, mais uma, né? Aliás, Bolsonaro, enquanto presidente, nunca disse nada que fosse igual ou tão pior que ele já tinha dito anteriormente, né? Enquanto um deputado de 5ª categoria, sabe? Quem não se lembra que ele não disse que passaria de helicóptero em cima da Rocinha, despejando o folheto para a galera sair de lá e quem ficasse ia ser metralhado? Um cara que já proferiu tantas coisas racistas, homofóbicas, xenófobas, machistas, absolutamente desprezível. Me entristece profundamente vê-lo nessa posição de líder, cargo no qual parece que não vestiu até hoje, porque não exerce liderança de nada. A gente só vê malvadezas, destruições e por aí vai. Ou seja, mais do que um negacionista,
um cara que acha que a Terra é plana e o cu é quadrado, ele é um boicotador, como boicotou até hoje, diante de todas as evidências que temos, né, diante de todas as suas atitudes, de deixar o Brasil sem ministro da saúde durante longo tempo, de bater de frente contra a ciência e por aí vai. Segundo motivo, na Europa, por exemplo, se fez um lockdown pesado, de verdade. Ninguém sai de casa para nada, somente para situações emergenciais. Vai para a farmácia, vai buscar suprimentos, né? Farmacêuticos, médicos e alimentares. Pronto, acabou. Ninguém se visita. Não tem essa de aniversário, jogo de futebol, final do campeonato. Não tem essa de juntar a galera em casa e, enfim, não tem festa, não tem praia, não tem réveillon, não tem nada. Fica em casa, lockdown sério. E aqui no Brasil tivemos pouquíssimas experiências de lockdown e onde teve a gente viu que houve resultado efetivo. Lockdown não é para acabar com a pandemia, não é para acabar com o vírus, com a Covid-19. O que vai acabar é a vacina, é a ciência, tá? O lockdown serve para prevenir, para dar para abrandar um pouco esse crescimento frenético de novos casos que está sufocando o sistema de saúde, que está sufocando os profissionais da saúde que precisam lidar com uma situação extremamente pesada de mortes, de sofrimento diário, incessante. Imagino que os profissionais da saúde não estão passando nesse momento. Quantos casos de depressão será que já não surgiram, não estão surgindo? E ainda assim eles permanecem fortes, desempenhando suas atividades. Muito obrigado a todos vocês. E é claro que lockdown é uma coisa chata, ninguém gosta de ficar preso em casa, mas é necessário, a gente precisa fazer isso para se cuidar, para se preservar e cuidar do próximo. A gente precisa ter esse sentimento de pertencimento a uma comunidade, um sentimento de solidariedade, de amor ao próximo, de respeito, de compaixão. É claro que eu não vou esperar compaixão, amor ao próximo, medidas humanitárias de um delinquente que homenageia torturador, que é fã de torturador. Poxa vida, dele não dá para esperar isso, não é verdade? E esse papo da economia de que não pode trancar tudo porque vai causar desemprego, porque isso, porque aquilo, não se sustenta. Não se sustenta. Primeiro porque não teve... cadê o senhor Paulo Guedes aí com medidas econômicas para ajudar a economia? Com crédito, linhas de crédito para empresários, micro, pequenos. Você precisa ter um score altíssimo no banco para conseguir uma linha de crédito. Não se libera crédito assim facilmente, mesmo numa situação emergencial como essa. Não tem. Cadê o auxílio emergencial para as pessoas poderem ficar em casa, para poder superar esse momento de crise? Cadê negociação aí de impostos, abono de impostos? Porque grandes corporações do agronegócio, igrejas, uma série de atividades já se beneficiaram disso, de não precisar pagar imposto, de dever um caminho, bilhões de reais em tributos para a União, e eles são simplesmente perdoados. Por que não se perdoa agora para os microempresários, pequenos, médios, enfim, para salvar a economia de fato, para salvar o mercadinho do bairro, aquele cara que está passando necessidade, que tem que fechar as portas? É lamentável. Então o lockdown é realmente algo absolutamente desagradável, é chato ter que ficar em casa, não poder sair, não poder fazer exercício. Falo isso por mim, inclusive. Já engordei bastante desde o início da pandemia, gostaria de estar fazendo meus exercícios, minhas caminhadas fora, mas enfim, tem que ser responsável, porque eu não moro sozinho, eu moro com outras duas pessoas, sabe? Tenho pais que são idosos, não posso, tenho que ter responsabilidade. Conheço um caso próximo, sabe, de uma menina de 23 anos, irresponsável,
sabe, que tá nem aí para a pandemia, tá se aglomerando, indo para festas, para baladas, mantendo o seu círculo social ativo, e levou o Covid para dentro de casa. O pai morreu, a mãe nesse momento está entubada, está se recuperando, mas ainda está entubada, e a avó está com sérios riscos de morte nesse momento. Olha só que coisa triste. Ou seja, esse comportamento irresponsável está levando sim a morte para dentro das próprias famílias. Pessoal, vamos ser um pouquinho mais responsável, não é verdade? Terceiro motivo é que não tem testagem no Brasil. Diversos países fizeram testagens, continuam testando a sua população, porque isso permite uma série de políticas públicas, estudos, prognósticos, planejamento sério. E principalmente permite saber se futuramente, numa nova pandemia, espero que não ocorra, mas vão ter parâmetros sérios, confiáveis, para se planejar para esse novo momento e de repente enfrentar com maior eficiência uma nova pandemia. Aqui no Brasil se testa quem? Se testa quem está pagando voluntariamente seus 200, 300 reais, enfim, algumas clínicas, alguns lugares estão cobrando por esses testes, ou quem realmente está apresentando sintomas e aí vai procurar um hospital público ou privado e acaba fazendo o teste. Então, testar a população é absolutamente crucial nesse momento para planejamento de políticas públicas responsáveis. Por fim, o quarto motivo é que não há qualquer protocolo de quarentena para quem chega no Brasil. No mundo inteiro, você viaja quando deixam entrar, né? Porque os países estão se resguardando, você é obrigado a ficar num hotel, passa pelo menos 14 dias, aí depende do protocolo de cada país, 14 dias ou mais, nunca menos do que isso. Você banca, tá? E há todo um rastreio de por onde você passa, quem são as pessoas com que você vai se relacionar, vai conversar. Então sempre tem esse acompanhamento. Aqui no Brasil não tem nada, é uma festa. A galera vem pra cá de qualquer lugar do planeta, entra e simplesmente faz o que quer, transita por onde quer. E assim o vírus, novas cepas do vírus inclusive, chegam e se reforçam, se instalam aqui no Brasil. Vimos inclusive uma série de matérias falando de estrangeiros irresponsáveis em alguns casos, que vinham no Brasil justamente porque é um país que não está se cuidando, não está trabalhando com prevenção, né, ao coronavírus. Então vem para tocar o terror mesmo e fazer festa. Vieram para o Carnaval, vieram para o Réveillon, vieram em diversas situações. Vi inclusive reportagem há 1 ou 2 semanas atrás de um estrangeiro ali na Orla de Santos que brigou com policiais por causa das medidas de restrição. Ele não queria usar máscara. Olha isso, o absurdo que chega. Então precisa ter esse tipo de acompanhamento, que é uma coisa óbvia, elementar, de cuidado, de preservação mesmo, de saúde. Montadoras estão parando suas atividades, o futebol está parando, mesmo que federações e alguns clubes não queiram, eles estão sendo obrigados a parar porque não tem onde jogar, porque as cidades, os estados, muitas vezes estão se fechando. Não teve carnaval. As novelas, tradicionais novelas, né, das 8, das 9, enfim, foram paralisadas, não, sabe? Então, são sinais que a gente precisa entender. É muito sério o que está acontecendo. E o Brasil precisa se cuidar, você precisa se cuidar, todo mundo precisa se cuidar. E o que mais falta, diante de todas as evidências, para as instituições tirarem aquele genocida do poder? O que falta mais? Não falta mais nada, sabe?
O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sentou em cima de mais de 60 pedidos de impeachment. Cara, por quê? Ó a desgraça que isso está nos causando. E agora, o que se faz? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é se cuidar e cuidar do próximo. Vamos ficar em casa então. É chato o lockdown. Claro que é chato. Traz prejuízos para todo mundo, sem dúvidas. Prejuízos emocionais, financeiros. Pô, a falta que faz você olhar no olho de outra pessoa, de dar um abraço, sabe, de dar aquela paradinha no meio do trabalho para tomar aquele café, conversar com alguém. Enfim, você tem essas relações interpessoais que estão se perdendo. Por mais que as tecnologias de comunicações estejam avançando, estejam suprindo algumas necessidades profissionais ou até de entretenimento, elas jamais substituirão o afeto, o contato pessoal. E isso tem provocado uma série de prejuízos emocionais para as pessoas mesmo. Muita gente entrando em depressão. Inclusive, isso é uma matéria, uma entrevista bastante interessante com o filósofo, o pensador sul-coreano Byung-Chul Han, que é professor da Universidade das Artes de Berlim, na Alemanha. Bastante interessante, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você ler essa matéria, que está bastante pertinente para esse momento, para a gente entender essa questão das relações interpessoais, enfim, que elas são insubstituíveis, mesmo com o avanço das tecnologias. Pois é, pessoal. A gente vê governos de direita, de esquerda, neoliberais, enfim, de tudo que é gênero, mundo afora, ninguém está fazendo, ninguém está boicotando o seu próprio país. Só aqui o inominável. Então é isso, pessoal. Eram essas as informações que eu gostaria de trazer para vocês. Agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Pedir o seu apoio, deixe o seu joinha, muito importante pra gente, se inscreva no canal, chegamos a 8.000 seguidores, muito obrigado a cada um de vocês, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu acho que esse vídeo ele é particularmente muito importante, então ajuda a passar essa mensagem para frente, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, ICQ, Signal, em todos os lugares onde você quiser e puder, beleza? Um grande abraço a todos, um beijo, até o próximo programa aqui no canal da MTED. Eu volto a falar de caminhão, de ônibus, que é o que nos interessa, não é verdade? Grande abraço, falou!